Versículo 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras, ou seja, porque é a manifestação do anticristo. Então ele está vendo, né, diversos reis, será explicado, diversos governadores, poderes, num determinado momento da história. Por essa profecia, o mundo estará dividido em 10 poderes nesses últimos dias, tá ok? Quando eu comecei a estudar escatologia, na década de 80, normalmente interpretavam como sendo a Europa esses 10 poderes, tá ok? Mas com o tempo nós vimos que até o mercado como o europeu já passou a ter mais de 10 países, então essa interpretação caiu por terra. O mais provável, pensando em um governo mundial, tá bom? É que o mundo esteja dividido em 10 poderes, tá bom? Envolvendo todos os países do globo. E assim o anticristo ele vai se tornar o líder desses 10 poderes. O versículo 21. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e o vencia. Bom, esse versículo aqui ele tem 2 possibilidades de interpretação. Essa ponta ela já está agindo dentro da grande tribulação. O anticristo ele está agindo dentro da grande tribulação. Depois nós falaremos sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que ele fala da manifestação do anticristo, tá bom? Então uma possibilidade aqui é que esses santos seriam membros da igreja que estavam enfraquecidos. Eu acredito no pré-tribulacionismo, né? Então eles não foram levados no momento do arrebatamento, ficaram. Quando eles perceberam que o arrebatamento aconteceu, aqueles que estavam vivendo um cristianismo superficial, o que aconteceu com eles? Eles então reavivaram a sua fé. Tá bom? E não é verdadeira aquela teoria que diz que o Espírito Santo não estará aqui dentro da grande tribulação. É impossível o Espírito Santo não estar agindo aqui. Por quê? Principalmente porque a Bíblia diz que teremos que 2 profetas, tá bom? Que estarão em Jerusalém profetizando para o mundo. Se o Espírito Santo não estiver aqui, eles estarão o quê? Profetizando da carne? Em segundo lugar, principalmente, porque o Espírito Santo terá que estar aqui durante a grande tribulação? Porque a Bíblia diz que Israel se converterá. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Israel será convencido do pecado, da justiça e do juízo, como? Por obra do Espírito Santo. Então como que o Espírito Santo não estará aqui durante a grande tribulação? É claro que ele estará. Bom, aqueles cristãos que ficarem serão também avivados pelo Espírito Santo. Bom, dessa possibilidade de interpretação, então, o anticristo estará fazendo guerra contra esses cristãos e o estará vencendo. Esse vencer certamente representa a morte, tá bom? Por quê? Também o Apocalipse vai dizer que essa besta, liderada pelo anticristo, faz com que sejam mortos todos os que não o adorem, e os cristãos não vão adorá-lo. Então, esse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, sobre o coronavírus, nós não podemos afirmar que isso já é um juízo de Deus. Não podemos afirmar que é um juízo de Deus. Eu tenho visto postagens na internet, alguns até colocando que já seriam selos do Apocalipse que estariam sendo abertos. Irmãos, dos 7 selos, só o primeiro selo, na minha interpretação, já foi aberto. Alguns acreditam que o primeiro selo representa o anticristo. Eu não concordo com isso. O primeiro selo, quando é aberto, diz que este cavaleiro foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Então eu não acredito que seja o anticristo. Na minha interpretação, esse primeiro selo representa o evangelho. Por quê? Qual a simbologia dos 7 selos? Você tem que voltar ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu
a simbologia de um livro selado, tá bom? Quando a terra foi entregue para os israelitas, tá bom? Os israelitas, possuindo aquela terra, eles poderiam ter algum problema no decorrer da sua vida. Se endividou e ele teve que entregar essa terra para alguém. Então chegava no ano do jubileu, essa terra tinha que ser devolvida para o seu verdadeiro dono. Os escravos recebiam liberdade, de 50 em 50 anos isso acontecia. Pois bem, mas foi estabelecido também a possibilidade do que a Bíblia chama de um parente resgatador, tá bom? Esse parente resgatador, o que ele fazia? Quando a pessoa perdeu a sua terra, se ele não tinha como resgatar a sua terra, um parente resgatador, alguém que tinha condições de pagar por aquela terra, ele ia diante dos juízes e dizia, olha, quanto tempo falta para o ano do jubileu? Um exemplo, faltam 10 anos. Então, olha, calcule o valor dessa terra por 10 anos que eu quero pagar para que o meu parente receba a terra de volta. Então, os juízes falavam, como você prova que essa terra era do seu parente? No momento que o parente perdeu a terra, ele recebia um documento, tá ok? E nesse documento estava escrito por dentro a descrição, os limites da terra, e por fora as testemunhas assinavam. Por isso, no Apocalipse, um livro selado, escrito por dentro e por fora, tá ok? E esse livro, ele era selado, tá ok? Normalmente, por fora, botavam vários selos, tá ok? E ele levava diante do juiz, o juiz abria aquele livro e via o que estava escrito ali. Olha, realmente essa terra pertence a essa pessoa. Vai lá, paga o valor e a terra tem que ser devolvida. Então, os 7 selos do Apocalipse, eles simbolizam as leis que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás, aquele que possuiu a terra. Hoje ele é chamado de Deus desse século, tá bom? Então, essa é a simbologia dos 7 selos. Então, não tem como você encaixar o anticristo nessa simbologia. O anticristo, ele não pode ser uma arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Bom, então o evangelho, no meu entender, é a primeira arma. Então, se nós formos interpretar que o coronavírus já é um selo sendo aberto, nós estaríamos dentro da grande tribulação, porque os outros 6 selos, eles, tudo indica que são abertos dentro da grande tribulação. Observe que eu estou falando, tudo indica, possivelmente, na escatologia realmente existe as muitas possibilidades. Você tem que examinar tudo e reter o bem, tá ok? Procurar ver, tá bom, a interpretação que você considera mais coerente com a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, os outros selos, eles são abertos provavelmente dentro da grande tribulação. Porque o Evangelho, o primeiro selo, ele é a era da igreja. Então, a partir dos outros selos, eles aconteceriam dentro da grande tribulação. Bom, eu não acredito que nós estamos dentro da grande tribulação, tá ok? E também não podemos garantir que realmente o coronavírus seja um juízo de Deus. Um fato é, esse coronavírus nasceu na China, não tem jeito. Esse coronavírus, ele nasceu por causa do hábito alimentar deles. Tá bom? A China é um dos países que nós podemos dizer assim, de menor influência da Bíblia no mundo. A China, a Coreia, os países asiáticos são aqueles que menos tiveram influência da Bíblia. O hábito alimentar deles, se eles tivessem tido influência da Bíblia, eles não teriam aquele hábito alimentar, tá ok? Principalmente de morcego, mas até de porco, que é uma das carnes. Eu acredito até que seja a carne que os chineses mais comem. Principalmente compram muito porco do Brasil. Nós não seguimos doutrina que coloque o porco como um alimento que torne o homem, que seja pecado, tá bom? Que torne o homem imundo na sua relação com Deus. Não. O porco e outras indicações que a Bíblia dá sobre o tipo de peixe, com escama, sem escama, né, sobre diversos animais que o homem pode ou não comer, é uma recomendação em termos de saúde do corpo, que simboliza a nossa saúde espiritual, tá bom? Então é claro que
pandemia que está no mundo surgiu em um país que eles não seguem a Bíblia Sagrada sobre a recomendação alimentar, tá bom? Então, nós podemos olhar como uma ignorância, ok? Que poderia não existir se eles tivessem tido uma influência maior da Bíblia. Mas a China, principalmente depois de Mao Tse Tung, depois da Segunda Guerra Mundial, ela, infelizmente, ela persegue muitos cristãos, tá ok? E nos últimos dias tem aumentado essa perseguição, tá bom? Vamos detalhar mais à frente, mas a China, ela não é, como alguns dizem, um país antirreligioso, não. A China é um país muito religioso. Existem muitas religiões na China. Até o islamismo, ele convive lá com os chineses, com o governo chinês, normalmente. A China tem até uma religião organizada que substitui a Igreja Católica lá, tá bom? Eles são muito religiosos. O problema deles é com a religião chamada cristianismo. Até por isso muitos apontam a China como sendo a besta. Não é impossível, né? Tá ok? A besta do Apocalipse. Pelos animais que aparecem simbolizando essa besta, tá ok? Eu vejo que essa besta seria formada aí dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e os seus aliados. Ok? Então, o símbolo dos 7 selos é esse, tá ok? Os 7 selos do Apocalipse, eles, provavelmente o primeiro selo é o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi já aberto. Quanto ao coronavírus, não dá para nós garantirmos que ele seja um juízo de Deus. Pode ser realmente um hábito natural do homem que acabou trazendo esse mal sobre a terra, ok? Muitas pessoas têm postado isso na internet. Bom, eu procuro fazer o seguinte, não tenho como garantir, faço como o apóstolo Paulo, não ir além do que está escrito. Até nesses temas escatológicos é muito difícil, tá bom? A linha divisória aí entre você se manter dentro do que está escrito, nas possibilidades da simbologia, tá bom? Ter muito cuidado para não ir além do que está escrito, tá bom? Antes de começar essa palestra, eu tenho orado muito a Deus, tá bom? Para que eu não cometa esse erro em nenhum momento, tá bom? A maioria das coisas nós ficamos no campo da possibilidade. Bom, prosseguindo aqui em Daniel capítulo 7, versículo 22, até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então eu falei que esses santos aqui, eles podem ser a igreja durante a grande tribulação, ok? Que ficou, não foi arrebatada, aqueles que tinham algum problema com Jesus. Esse coronavírus, graças a Deus, ele está, de uma certa maneira, avivando as pessoas. Tá bom? Fui no monte hoje de manhã orar, muitas pessoas lá orando, as pessoas estão acreditando que realmente o fim do mundo está próximo. Era para eles estarem interpretando isso pela Bíblia Sagrada, pelo que vem acontecendo com Israel, com os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, com as propostas de aliança de paz que estão correndo no mundo hoje. Era para eles estarem olhando a possibilidade da reconstrução do templo, né, de Israel. É algo que nós vamos discutir em outro dia dessa palestra. Era para eles estarem observando todas essas ações no mundo e estarem interpretando, olha, a profecia está se cumprindo, está próximo o fim da era da igreja. Mas até o coronavírus também está ajudando as pessoas. Nós sabemos que tudo é permitido por Deus, então, como eu disse, eu não posso garantir que ele seja um juízo de Deus. Mas permitido por Deus porque tudo é permitido por Deus, e realmente nós estamos vendo um despertamento nas pessoas, até em todos os cristãos, ok? Esse momento de confinamento em casa, eu tenho tirado mais momentos de oração, tudo, e procurando estudar mais esses temas. A proposta dessa escola bíblica era antiga, tá bom? Mas realmente ela caiu no momento especial
da história dos cristãos, tá bom? Então os cristãos pode ser essa parte desse povo santo, mas também Israel. Por quê? A profecia também diz que o poder de Israel estará destruído pelo anticristo. Então, quando o anticristo chegará no momento da vitória final sobre Israel, é que eles clamarão a Jesus, então Jesus virá e os salvará dessa ação do anticristo, tá bom? E no versículo 23, para terminar a leitura desse capítulo, disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Bom, esse momento que nós estamos vivendo no mundo é realmente um momento único, parecido com a Primeira Guerra Mundial, quando teve a chamada gripe espanhola. Aquele vírus, como os cientistas dizem que o homem com a humanidade venceu aquele vírus. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma divisão. Existem uns poucos cientistas que dizem o seguinte: o vírus sofreu uma mutação e parou de contaminar o ser humano. Porém, a maioria dos cientistas dizem que os homens tiveram aquele vírus e o seu organismo venceu aquele vírus. Foi assim que a humanidade sobreviveu. Talvez seja assim também com esse vírus, esse chamado coronavírus. Porque se ele é um vírus da gripe, como era o da gripe espanhola, você vai fazer uma vacina agora, daqui 1 ano e meio, esse vírus ele já sofreu uma mutação e vai sofrendo mutações. Então esse é um problema que o ser humano provavelmente vencerá contraindo o vírus. Deus criou, tá bom, o ser humano de uma maneira especial, que diz a ciência, quando um corpo estranho invade, tá bom, o nosso corpo, o que o DNA faz? O DNA ele faz um estudo, tá bom, desse corpo, no caso desse vírus, da estrutura molecular dele, identifica como vencê-lo, vence esse vírus e armazena no seu DNA. Olha, toda vez que um corpo com essa estrutura molecular invadir, tá bom, o seu corpo, já está aqui como você vencê-lo. É assim que o DNA funciona, é assim que o nosso genoma funciona. Então talvez todos nós tenhamos que, em algum momento, contrair esse vírus, e aqueles que não têm problema respiratório, que não fumam, que cuidam mais da sua saúde, esses provavelmente é que vencerão. Se não vencer, que todos estejam em comunhão com Deus para partir para a eternidade com tranquilidade e fé.